Tem informação na voz de Wellington Barros. Pois não, Barros? Pitoli, informação divulgada pela Malu Gaspar, do jornal O Globo, diz o seguinte: ao entregar a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, na segunda-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte, o envio de um novo documento ao STF, desta vez compilando tudo o que há no material apreendido com os executivos do Banco Master sobre o ministro Alexandre de Moraes. A equipe do jornal o Globo apurou que Rodrigues já confidenciou a Fachin que o ministro, que tinha relações próximas com o Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogo de celular do controlador do Banco Master, né? O celular, inclusive, apreendido pela Polícia Federal. Inclusive, segundo o Andrei Rodrigues, há conversas sobre pagamentos. A mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, você sabe, tinha um contrato com o Banco Master, um contrato de 129 milhões de reais em um prazo de 3 anos para fazer a defesa, entre aspas, dos interesses do banco em diversos órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Até hoje, porém, não foram encontradas nenhuma evidência, né, de que ela, de fato, tenha prestado esse serviço correspondente a esses honorários tão vultuosos, né, honorários caros se comparados ao mercado. Nem a esposa e nem o ministro explicaram até hoje ao que se refere esse contrato de 129 milhões. O relatório sobre Moraes, porém, ainda não está liberado para ser entregue a Fachin, mas caso fosse entregue diretamente a Toffoli, como relator do caso do Master tomou diversas medidas que se chocavam com a orientação da Polícia Federal para o inquérito, o documento muito provavelmente acabaria arquivado. Não é por acaso que Moraes e Toffoli têm feito uma dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. Nos últimos dias, o marido de Viviane foi o maior defensor do ministro na corte, apesar de todas as evidências de que a situação do colega se tornaria insustentável. Na reunião fechada dos ministros que discutiu o caso e acabou com o afastamento de Toffoli da relatoria do caso, a pedido, o ministro Alexandre de Moraes foi quem mais defendeu o colega. Com a saída de Toffoli da relatoria, a coisa muda de figura. O caso foi distribuído para o André Mendonça por sorteio. Ainda assim, Moraes tem razões para estar preocupado, porque suas chances de escapar ilesos dessas investigações diminuem a cada dia. Ô Barroso, só volta na primeira linha, por gentileza. Malu Gaspar falou o quê? Na primeira linha? O começo dessa notícia, que tem pavimentado, está pavimentando. Ao entregar a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte, o envio de documento ao Supremo Tribunal Federal com um compilado de tudo que há envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Boa. Muito obrigado, Barros. Borgô, começou a pavimentar. Os caras já têm tudo pronto, só estão dando a letra. Ô, Moraes, próximo da fila, querido, a Malu Gaspar não esqueceu de você. Borgô, pavimentando o caminho, se é o mesmo celular, se é o mesmo que quebrou-se a criptografia para chegar aos arquivos, já está tudo pronto, Borgô? Olha, tá ficando interessante. Por isso que eu tenho esperança, poxa. A esperança é a força que nos move. Nós temos que ter esperança. Eu vejo aqui... também tem, Borgo, só não tem no Mendonça. Não, eu digo porque aqui no chat tem às vezes comentários que falam assim, Borgo, você está iludido, você está acreditando em Papai Noel, você, não só em relação ao André Mendonça, em tudo, né? Eu tenho que ter esperança, porque ontem mesmo conversando com o Pitoli, nós conversamos à tarde e há uma esperança muito grande, né? Agora tem que ir, né, Pitoli? Porque veja que interessante, antes era a Vivi, a esposa do Moraes, né? Olha como a situação tá ruim pro Moraes. Agora não é mais a esposa do Moraes, agora é o marido da Vivi, né? Já não é mais o Moraes, agora ele virou o marido da Vivi. Olha que interessante. O Supremo ontem teve um acordão lá, né? Não é acordo, é acordão, né? Teve um acordão para salvar o Toffoli, eles entregaram o Vorcaro. E agora o Lula, né, a PF do Lula, vai entregar, ao que tudo indica, o Alexandre de Moraes. Pitoli, uma situação muito séria. O Vorcaro tem que cuidar da integridade física dele e da vida dele.
porque o risco desse homem ser assassinado é muito grande como queima de arquivo. Esse homem tem que ter a sua vida preservada, porque o que tudo indica, pelo que está acontecendo, né, pavimentando o caminho, está sendo pavimentado o caminho por uma delação, uma colaboração premiada. E esse homem colaborando, dependendo do envolvimento dele, não sei até onde chega, né? Teve um ouvinte nosso aqui que deu uma ideia boa, né? Que as facts, né, chegaram num ponto que talvez precisassem de um banco para movimentar o dinheiro. Então, dependendo do envolvimento dele, de qualquer forma, eu no lugar do Vorcaro, se tivesse um dinheirinho ali embaixo do colchão, alguma situação favorável, eu investiria na minha segurança, porque esse homem hoje é um arquivo vivo e nós sabemos na história o que acontece com esses arquivos, né? Às vezes aviões caem, enfim, tem vários fins. Então, que seja, a própria Polícia Federal deveria proteger a vida do Vorcaro, porque ele é um arquivo vivo e dependendo do que ele disser, né, ou o que ele não disser, muda o futuro da República. Agora, perfeito, Borgo. Malu Gaspar foi quem trouxe a informação sobre o contrato do escritório da Vivi com o Vorcaro. 129 milhões, 3 milhões e 600 mil por mês, foi a Malu Gaspar. Aí, num determinado momento, toda a metralhadora, entre aspas aqui, mirada para o Toffoli. Ok, Toffoli ontem, ele só sobreviveu a essa situação porque contou com o espírito de corpo dos ministros do Supremo. Isso é óbvio, mais do que óbvio. E isso se deu, essa proteção, esse blindar de Toffoli, se deu, amigo, vamos lá, você queria ser uma mosquinha ou não queria ser uma mosquinha para ouvir tudo o que aconteceu naquela reunião que culminou na cartinha? Borgo, se aquele ouvinte, o Rei, falou sobre as facs, que muito provavelmente chegaram a um ponto que precisaram de um banco para chamar de seu, e esse banco pode eventualmente ter sido o Master, a gente está falando de, então, facções criminosas num relacionamento com o Vorcaro, segundo a matéria lá do Marco Antônio, do Superman, que pode apoiar PCC e Hezbollah. Ok. Então eu estou falando de facção criminosa, estou falando de gente grande. Tá. Dá para imaginar o que pode ter rolado nessa reunião ontem, portas fechadas, Mendonça e Fux remotamente, para chegar a um acordo, num consenso sobre uma cartinha, para blindar o Toffoli, que também significa blindar Moraes, blindar Gilmar Mendes, é blindar. O que eles estão precisando agora é blindar. Só que, Borgo, teve um post ontem que me chamou a atenção, que já começam a falar num reset da República. Ou seja, vamos parar tudo, vamos passar uma régua aqui, não está dando mais. Porque, Borgo, se você pegar hoje o Poder Executivo, nós temos Lula, que vai ter que se explicar com relação a Lulinha e Frei Chico. Em algum momento isso vai estourar. Por mais que já tenham tentado blindar, o Lula disse ali, dias atrás, que conversou com Lulinha, se tiver qualquer problema, vai ter que pagar. A gente ouviu essa conversa. Ok. Então, a gente tem no Executivo essa questão. Nós temos ainda no Executivo o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que vai concorrer pelo Senado da Bahia, mas pode ter um pé, os dois pés, ou todos os pés, dentro do Banco Master em função do Crédito Sexta. Nós temos muita coisa dentro do Executivo que pode atrapalhar essa turma. Estou falando do reset da República. Quando a gente vai para o Parlamento, quando a gente vai para o Poder Legislativo, a gente está falando de um alcolumbre que deve a calça. Coloca sigilo nas imagens do careca do INSS dentro do Senado, sabe que está envolvido na questão do Banco Master em especial, desde a indicação da Amprev, lá da Previdência do Amapá, e os investigados indicados por alcolumbre. Alcolumbre não é flor para cheirar, nem aqui, nem na China. Hugo Mota é um vendido. Hugo Mota é um traidor, é um não cumpridor de acordos, deve ir na praça, tem lá a fisioterapeuta que ele tinha como a assessora que nunca apareceu, tal, enfim. Então, veja, fora outros parlamentares que devem muito. Aí a gente chega no Judiciário.
A gente chega no judiciário que agora blinda Toffoli, blinda Moraes, blinda Gilmar Mendes, vai blindando, né, no corporativismo. Então, esse pedido, nesse post, eu não me lembro onde foi que eu vi, de blindagem da República, aliás, de reset da República, ele se aplica, Borgo, porque hoje é uma falência. Não dá mais. É certo que a ignorância, a desinformação, a falta de acesso à informação correta ainda faz com que muitos brasileiros não discutam. Mas, por exemplo, eu saí outro dia para comer aqui em São Paulo, a mesa de trás, o assunto era Vorcaro, era INSS, uma mesa de pessoas comuns, não tinha ninguém gravatado. Então, percebe, isso precisa ganhar de fato o noticiário para a população, o brasileiro que trabalha agora, começar a discutir isso, um reset da República, porque falimos, Borgão. Mas, Pitoli, você mesmo trouxe um exemplo, eu adoro os exemplos simples, uma linguagem de fácil acesso, você mesmo trouxe o exemplo, quando carrega no sal, tem que jogar fora, às vezes, não dá para você continuar. Como é que nós vamos fazer um reset da República com os mesmos? Exato. Por exemplo, vão soltar o Bolsonaro? Para ter um reset, para ter a primeira fala, para a gente começar a tratar desse assunto, o Bolsonaro teria que hoje. Tem que soltar imediatamente o presidente Bolsonaro e, com o tempo, anular esse processo. Porque, veja, se o Toffoli é suspeito, tá? E ele é, mas se existe essa discussão, o Toffoli é suspeito, não é? A Polícia Federal... Por exemplo, como que a Polícia Federal... Por isso que tá claro que é o Lula que está mandando em tudo isso. Como é que essa Polícia Federal, que aciona o Fachin, dizendo que o Toffoli é suspeito porque ele era o dono lá do Taiaiá, tudo. Essa mesma Polícia Federal, ela não viu suspeição no Alexandre de Moraes, que era a vítima daqueles que ele condenou? Esse delegado de polícia, será que ele é tão topeira assim, que ele não enxergou? Pera, o Alexandre, o Toffoli é suspeito. Tá, perfeito. Ele não pode julgar. Ok, parabéns. Poxa, delegado, parabéns pro senhor. Mas lá atrás o senhor não viu, essa mesma instituição não viu também que o Alexandre de Moraes não poderia julgar o Bolsonaro, o Braga Neto, o general Heleno, porque o Alexandre de Moraes se dizia vítima de uma organização criminosa que queria até matá-lo. Será que esse mesmo delegado ele não viu? É tão orelhudo assim que ele viu desculpa a palavra, mas eu não consigo achar outra expressão. Ele só viu o Toffoli. Ele não viu a suspeição do Alexandre de Moraes. Sabe, fica difícil. Como é que vai falar em reset? Continua os mesmos. Ó, daqui pra frente não rouba mais, tá? Opa, daqui pra frente tá tudo certo, virou uma maravilha. Agora está bacana. Tá, com os mesmos? E o presidente Bolsonaro? Eu quero saber isso aí, o primeiro ato, hoje, agora. 11h43 da manhã dessa sexta-feira, prévia de carnaval. Vão soltar o Bolsonaro ou não? Vão colocar o homem que está hoje sequestrado pelo regime na casa dele, que estão tentando matar o presidente. Vão parar com essa palhaçada ou não? Aí a gente começa a dar o próximo passo para continuar a discussão. O primeiro passo é soltar o presidente, né, Pitoli? Sem dúvida. Aliás, isso tem que acontecer. Se a ideia do Moraes era mantê-lo preso, né, por algumas semanas, para eles terem um presidiário para chamar de seu, né? Tá vendo? Vocês têm o Lula, agora o Bolsonaro também foi para Papu, aquelas groselhadas que a gente já passou da hora, porque, salvo engano, hoje 195 dias do presidente Bolsonaro preso. 195 dias de um homem que passou, desde o dia 22 de novembro, por tudo que passou na Superintendência da Polícia Federal. A Superintendência da Polícia Federal foi uma prova de fogo para a saúde do presidente Bolsonaro, em função da cela úmida, segundo Carlos Bolsonaro, do barulho do motor do ar-condicionado central, fazendo parede e meia com o presidente Bolsonaro e a sua cela. Aí ele sai de lá no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e passa por 3 cirurgias entre o dia 25 e o dia 31 de dezembro. Sai de lá e volta para a cadeia. De lá é levado para Papudinha porque é melhor. Nós nos contentando com migalhas. Nós não podemos aceitar. E tem um detalhe, Borgo, que seja corrigido por um todo. Não podemos aceitar o presidente Bolsonaro preso, como não podemos aceitar Walter Braga Neto preso, Anderson Torres preso, Augusto Heleno preso, porque criaram essa mentira e já fazem a ligação
inclusive com relação a Banco Master e 8 de janeiro e Banes Rocha, nós não podemos aceitar essa mentira, essa farsa dessa trama golpista, desse delator safado que é o Mauro Cid, esse traidor da pátria que é o Mauro Cid, que se sujeitou a isso, contando mentiras, prejudicando os seus próximos, pessoas que acreditaram nele em algum momento, e hoje está aí. Olha o que nós estamos vivendo no Brasil, olha o tamanho da sujeira. Quando o nosso ouvinte querido coloca lá, será que as facções chegaram ao ponto de precisar ter um banco? Será que Vorcaro é um laranja dessa turma? A gente vai ter que descobrir. Esse reset da República se faz necessário, inclusive para a gente corrigir distorções. E ontem, na entrevista no Pânico, Borgo, o Flávio, aliás, preparadíssimo, hein? Porque o que teve de casca de banana, teve umas bolas cruzadas, teve algumas coisas mais tranquilas, mas muita casca de banana por onde ele tem passado. E ele diz o seguinte: a minha vitória faz com que acabe a polarização no Brasil. E aí, como assim acaba a polarização no Brasil? Ué, porque se Flávio Bolsonaro derrotar Lula em outubro, e esse é o nosso desejo, e assim será, Deus está nos abençoando, acaba a esquerda. Quando eu mencionei aqui dias atrás que o nome de Fernando Haddad aparece para tudo quando o assunto é PT, é porque não tem liderança. E o que o Flávio quis dizer, que acaba a polarização, é porque com a derrota de Lula, acabou Lula, acabou o PT. Não tem liderança, não tem substituto. Ou a gente acha que o Brasil vai de Gleisi Hoffmann, vai de Lindenberg Farias. Hipótese alguma. Então, olha, nós temos muito pela frente, mas entendo eu que diante da sujeira do Banco Master, desse recado da Malu Gaspar, do Globo, já dizendo o seguinte, está pavimentando o caminho para a entrega de um relatório de Alexandre de Moraes, já está pronto. Isso já está pronto. Não sei se no meio do carnaval, alguma coisa vai acontecer, mas essa turma já entendeu que a gente precisa resetar a República e isso passa pela liberdade de inocentes? A libertação de inocentes? Então a gente tem que olhar de cima essa situação e pedir, como o Borgo brilhantemente fez agora, é cobrar a liberdade do presidente Bolsonaro. Se um primeiro passo é colocá-lo lá domiciliar, que faça assim com todos aqueles que passam por dificuldades agora, né? Seja os 144 brasileiros do 8 de janeiro que ainda estão presos, como Cleiton, aquele barbeiro de Planaltina de 42 anos, que está com a psoríase grave, podendo morrer dentro do presídio, os refugiados passando fome na Argentina. A gente tem que olhar por todo mundo. Porque é o seguinte, enquanto estes estão ou fizeram muita festa, boca no charuto, dentre outros absurdos, com o Master e o Vorcaro, tem gente vendo a família destruída, a vida destruída, o Clezão que morreu, tantos outros que já partiram. Então nós precisamos nos posicionar. Não dá para se entregar agora. Edson, prepara para mim o Tomé, que eu quero fazer mais um convite, porque dia 1º de março nós estaremos na Paulista. Você, Brasil afora, comece a se organizar. A partir da semana que vem, com mais informações com relação a local, horário, eu vou começar a divulgar a manifestação que você está organizando aí na sua cidade. Então, veja, nós precisamos nos unir. É hora. De um lado, fragilizados estão, acuados estão, blindados estão, mas devem na praça e terão que pagar. Ou a gente reseta a República, ou a gente aproveita a oportunidade, ou seremos massacrados por esses tiranos, por esses aí que estão comandando o regime, comandando o sistema no Brasil.